Olá, meus amiguinhos, eu sou o professor João Paulo. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia, dando continuidade aos nossos estudos. Para essa aula, eu vou mais uma vez compartilhar a minha tela com vocês para facilitar o entendimento de todo mundo. Vamos lá, então. Na última aula, nós estudamos o capítulo 1, que é Descobrindo a Sociedade. Hoje nós vamos aqui para os fundadores. Antes, porém, de entrar aqui nos fundadores, eu vou fazer rapidamente com vocês uma retomada da primeira aula. Lembrando que essa apostila, ela trata aí especificamente, ou fundamentalmente, melhor dizendo, do surgimento da sociologia como uma ciência. Lembrando que toda ciência surge para atender uma demanda da humanidade. A sociologia é uma ciência relativamente recente. Então, o que a nossa apostila vai fazer? Ela praticamente vai fazer uma linha do tempo, lá desde as primeiras civilizações, desde os primórdios, até chegar em duas grandes revoluções, que são as revoluções francesa e industrial, e a necessidade, a partir daí, de uma nova ciência para entender essa nova sociedade que vai surgir. Ou seja, daí o surgimento da sociologia como ciência. Vamos lá, então, rapidamente fazendo uma retomada aqui e descobrindo a sociedade. Na última videoaula, eu falei com vocês, fazendo a nossa telinha andar aqui, de quando a sociedade parecia regida por Deus. Era uma época na qual não existia ainda ciência, e para todos os fenômenos naturais, as pessoas recorriam aos deuses. Será por que determinada coisa acontece? É porque Deus quer. Ou não acontece, também porque Deus, ou porque os deuses não querem. Aí nós chegamos num tempo que isso parecia que não era mais suficiente para as pessoas explicarem os vários fenômenos que aconteciam. Então, os primeiros a elaborar um pensamento realmente científico foram os gregos. E o grande legado grego para a contemporaneidade foi justamente a democracia. Continuando na aula passada, um outro grande impulso aí para que as ciências ficassem cada vez mais cristalizadas foi a época do Renascimento, a época de Michelangelo, Leonardo da Vinci, quando ciência e religião praticamente se separaram definitivamente. Lembrando que o homem não deixou de acreditar na religião, ele apenas separou ciência para explicar fenômenos naturais, religião para tratar de assuntos religiosos. Lembrando que não existe sociedade sem religiosidade. Você pode ter, dentro de uma determinada sociedade, alguém que se diz sem religiosidade nenhuma. Mais para frente um pouquinho, eu tratei com vocês do iluminismo e também do liberalismo. O iluminismo, aquele movimento intelectual do século XVIII, que rompeu definitivamente com a questão, por exemplo, da monarquia absolutista. Então, nós temos aqui um filósofo iluminista muito importante, Montesquieu, que propôs a tripartição dos poderes, ou seja, a divisão entre poder executivo, legislativo e judiciário. Tudo isso antes era centralizado na figura do rei. Dentro do liberalismo econômico, a gente tem aqui um nome importantíssimo, que é o Adam Smith, que é o pai do liberalismo econômico. Ele propõe um Estado mínimo, a não intervenção do Estado na economia. Segundo Adam Smith, esse é o melhor jeito para a riqueza das nações. Título, inclusive, da sua obra clássica. A enciclopédia, que foi elaborada por vários filósofos, mas principalmente de Diderot de D'Alembert, a enciclopédia, a proposta dela era reunir em um único local, em vários arquivos, vários livros, melhor dizendo, todo o conhecimento da humanidade até então. Daí, finalmente, a gente chegou aqui na última aula no positivismo de Auguste Comte e na sociologia. Percebam que o nome sociologia já começa a aparecer. Ou seja, a humanidade já tem a necessidade de uma nova ciência para resolver os problemas que estão acontecendo. Então, o positivismo é aquele que defende a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. O Comte, inclusive, é considerado o pai da sociologia. Pois bem, agora sim, vamos entrar nos fundadores.
E aí, nós temos aqui como destaque 3 importantes nomes: Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Percebam que esses nomes são importantes porque eles são os teóricos, são considerados os teóricos clássicos da sociologia. Volta e meia, nós vamos pegar conceitos formulados por Karl Marx, por Emile Durkheim e Max Weber. Esses autores sistematizaram os principais conceitos que marcaram a sociologia. Então, no início, quando houve a necessidade dessa nova ciência, quando houve a necessidade da sociologia, esses 3 aqui foram os primeiros que formularam os conceitos. Então, ao longo das várias aulas de sociologia, volta e meia, nós vamos recorrer a esses autores, mas também a outros autores que vão surgir posteriormente. Mas esses aqui são considerados os clássicos, porque no início, quando essa nova ciência estava surgindo, são justamente esses os primeiros que vão formular os conceitos. Lembrando que sociologia, enquanto ciência, ela precisa se embasar em conceitos, em autores, em dados científicos. Nós não podemos ficar em achismo. Portanto, nós vamos ter que, muitas vezes, sim, recorrer aos mais variados autores, aos mais variados sociólogos, para o entendimento dessa nova ciência que é a sociologia. Continuando aqui, vamos entender o contexto no qual viviam esses 3 autores aqui: o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Vamos lá. Eles sentiram a influência de 2 grandes revoluções, da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Vamos lá, seguindo na sequência, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela pôs fim à monarquia absolutista. Qual que é a importância disso? A Revolução Francesa é de uma importância política muito grande, enquanto a Revolução Industrial de uma importância econômica muito grande. A questão política que a Revolução Francesa marca é a quebra da monarquia absolutista. Até então, o mundo era governado, os países eram governados por uma pessoa, o rei, o monarca absoluto, que centralizava em suas mãos os 3 poderes, numa contradição com a nova proposta de Montesquieu, que é a divisão dos poderes. Então, o rei centralizava em suas mãos os poderes executivo, legislativo e judiciário. Não tinha a democracia, pois o rei ele exercia o cargo de maneira hereditária. Filho de rei, rei vai ser. Então, não eram as pessoas que escolhiam o seu governante. Percebam que é uma contradição imensa com o mundo no qual vivemos hoje. Não é porque o sujeito é filho do presidente que necessariamente ele vai virar presidente. Vai ter que ter uma eleição dentro da democracia. As pessoas é que vão escolher quem que vai ser o seu governante. Tem outro detalhe, com uma sequência de tempos em tempos. O rei, uma vez rei, é rei até a morte. O sujeito, uma vez presidente, só para fazer uma comparação, ele não vai ficar no cargo até morrer. A democracia supõe a alternância de poder. Pois bem, então a Revolução Francesa é que coloca um marco nisso. Porque a Revolução Francesa ela vai derrubar o rei da França naquela época, o Luís XVI, e mais do que arrancá-lo do poder, ele vai acabar sendo executado em praça pública. Então, Luís XVI ele acaba sendo julgado, condenado e guilhotinado. Na época, isso foi assim uma aberração. Os outros países, as outras potências europeias ficaram assustadíssimas. De repente, esse movimento revolucionário, daqui a pouco ele está invadindo aqui o meu país. Então, é óbvio que até a consolidação dessas ideias que nós temos hoje, tão cristalizadas, até mesmo naturais, para nós, politicamente, é muito natural o presidente não ser dono do país, até isso consolidar, demorou um certo tempo. Mas a herança que nós temos desse mundo hoje, desse mundo político hoje, vem da Revolução Francesa.
essa questão da alternância do poder, do presidente não ser o dono do país conforme o rei era. O rei da França era dono da França. Então, só para entender a questão da corrupção, por exemplo, se o rei é dono da França, se ele pega dinheiro da França e coloca no seu bolso, ele não está roubando a França, pois a França é dele. Já imaginem, por exemplo, o presidente do país que pega o dinheiro do país e põe no seu bolso. É a corrupção. A gente entende que isso não pode. Perceberam a grande mudança que a Revolução Francesa coloca? Ela traz para nós esse conceito de entendimento político que nós temos hoje. Um outro marco muito importante é o da Revolução Industrial, no qual aqueles pensadores estavam inseridos. A Revolução Industrial é um marco muito grande na história da humanidade, porque ela revoluciona o processo produtivo. De que maneira? Não é necessariamente, não é tão somente, melhor dizendo, com máquinas. Máquinas existiam há muito tempo. Lá na Antiguidade já tinha máquina. Na Roma Antiga tinha máquina de tear. A questão não é só essa. A questão é que a máquina na Revolução Industrial ela vai ter uma nova fonte de energia. Num primeiro momento, o vapor e, posteriormente, o petróleo e a eletricidade. Portanto, isso vai incrementar o processo produtivo e terá como resultado uma produtividade muito maior. Além disso, que vai contribuir para a produtividade ser também muito maior, a Revolução Industrial ela vai fazer uma divisão cada vez maior no processo produtivo e vai também fazer com que a produção seja em série, o mesmo produto sendo produzido várias vezes. Por exemplo, essa camiseta que eu estou usando aqui. No processo industrial, essa camiseta ela não foi produzida exclusivamente para mim. Várias camisetas dessa, ou seja, a produção em série, foram produzidas e colocadas no mercado. Então, é por isso que a Revolução Industrial é um marco. Dessa forma, com a produção cada vez mais dividida, cada vez mais segmentada e em série, com o emprego de novas máquinas, novas fontes de energia, a gente tem um boom, um crescimento fantástico no processo produtivo. Então, essas duas revoluções, a Revolução Francesa, que muda a questão política, e a Revolução Industrial, que muda a questão econômica, isso faz com que aquela época do Karl Marx, a época do Emil Durkheim e do Max Weber, seja uma época aí de grandes transformações. Por isso é importante a gente entender o contexto no qual esses primeiros autores da sociologia estavam inseridos. Dando continuidade aqui, nós vamos aqui para o primeiro conceito que aparece aí para nós, que é o conceito de fatos sociais. O conceito de fatos sociais ele foi formulado por Durkheim. Durkheim entendia que os fatos sociais são as formas de agir, pensar e sentir. Para isso, ele vai usar o exemplo do idioma. Os fatos sociais têm 3 características: generalidade, exterioridade e coercitividade. Coercitividade é aquilo que te obriga a fazer algo. Então, voltando à questão do idioma, nós estamos aqui num país, no Brasil, que nós falamos português. E você se vê obrigado a falar português. Coercitividade, aquilo que te obriga a falar. Ninguém me obriga a falar português. Mas por que eu acabo falando português? Porque isso acaba sendo um fato social. Se eu não falar português, eu caio em outro conceito, que é o de isolamento social. Então, percebam que o Durkheim vai dizer que fato social ele tem essa questão da coercitividade. Ou seja, você, dentro de um determinado grupo, se vê obrigado a fazer. Mas tem mais 2 características também. Generalidade. De um modo geral, todo mundo faz. De um modo geral, todo mundo fala português. E, finalmente, a última característica que ele coloca é a característica da exterioridade. Voltando ao idioma. O português não fui eu que inventei. Ele vem de fora para mim. E se eu sair desse grupo, esse grupo não vai parar de falar português. Ele é incontrolável do ponto de vista individual. Então, ele é exterior ao indivíduo. Então, o Durkheim, ele coloca para nós aí
Os fatos sociais têm essas três características marcantes. Generalidade, de um modo geral, todo mundo faz. Exterioridade, é exterior ao indivíduo. E, finalmente, a coercitividade, aquilo que te obriga a fazer. O exemplo clássico que ele usa é o exemplo do idioma. Continuando aqui, um outro conceito, é o conceito de classes sociais. Percebam que eu coloquei aqui duas pirâmides para a gente ver. Uma pirâmide é a de classe social. A outra pirâmide é a de camada social. Tem diferença. Apesar de muitas vezes nós vermos por aí a camada social, a divisão por camada, erradamente, conceitualmente falando, sendo chamada de classe. Mas nós vamos ver agora que, na realidade, conceitualmente falando, classe é uma coisa, camada é uma outra coisa. Tem relação? Tem, mas não necessariamente é exatamente a mesma coisa. Então, o Marx ele fala para nós o seguinte: cada sociedade e modo de produção estabelece as próprias relações de produção. Essas relações levam à divisão da sociedade em classes sociais. Ou seja, vamos entender, a divisão por classe é a divisão que coloca as pessoas de acordo com a sua ocupação no mundo do trabalho. Vamos tentar entender melhor. Ou o sujeito é dono dos meios de produção, no caso a burguesia, ou ele é dono da força de trabalho. Então, a divisão por classe, ela coloca as pessoas posicionadas de acordo com aquilo que elas fazem no mundo do processo produtivo, no mundo do trabalho. Ou eu sou dono dos meios de produção, ou eu sou dono da força de trabalho. A burguesia, dona dos meios de produção, o que é isso? É a dona das fábricas, das fazendas, das instituições financeiras. E aquele que não tem esses meios de produção? Ele tem o quê? Ele tem a sua força de trabalho. Então, ele vai vender o seu trabalho para os donos do meio de produção, dos meios de produção. O proletário, ele vende o seu trabalho para o burguês. O sujeito não vai trabalhar na fábrica de graça, ele tem que receber um salário. Então, é assim que funciona, de acordo com esse conceito de classes sociais formulado por Marx, o processo produtivo. O mundo do trabalho vai funcionar dessa maneira. Ou você está numa posição, ou você está noutra posição. Percebam que essas classes aqui, elas são contrárias, são antagônicas. No entanto, uma depende da outra. O burguês, só com seus meios de produção, ele não pode produzir. Ele precisa de uma mão de obra, de uma força de trabalho para poder fazer a sua fábrica girar. Por outro lado, o proletário, ele, com a sua força de trabalho, ele precisa da fábrica do burguês para que ele possa trabalhar. Percebam o que eu disse? São forças antagônicas, porém, uma depende da outra para que o sistema funcione. Isso daqui é uma divisão básica das classes sociais. Mais para frente, nós vamos ver que tem mais algumas coisas que eu não inseri aqui agora, mais alguns detalhes que eu não inseri aqui agora, até por uma questão didática, tá? Na medida que nós formos aprofundando nos nossos estudos, eu vou também aprofundar nesse conceito de classes sociais com vocês. Mas eu quero frisar aqui a diferença para camada social. A divisão por camada, ela leva em conta, nesse exemplo aqui, a renda. Então, esse exemplo aqui, dividiu aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. Eu poderia dividir, por exemplo, em 4 camadas, em 5 camadas, em 3 camadas, levando em consideração a renda. Percebam que, independentemente da posição que o indivíduo ocupa no mundo do trabalho, ele vai estar colocado aqui. Como é que é? Independentemente da posição que o indivíduo ocupa no mundo do trabalho, ele vai estar ocupado aqui? Sim, é isso mesmo.
para entender melhor. Eu posso ter, por exemplo, um burguês que no mundo do trabalho ele ocupa aqui a posição de dono dos meios de produção, que não necessariamente está aqui no topo. Eu posso ter um burguês que está passando por algum momento difícil e ele, de acordo com a divisão por renda, ele está numa camada aqui mais baixa. Perceba, numa camada, não numa classe. Ele está aqui numa camada mais baixa. E posso ter um proletário que tem um ótimo salário e está aqui numa camada mais alta. Então, independentemente da posição que o indivíduo ocupa, e na divisão por classes, ó, no mundo do trabalho, ele aqui na distribuição por camadas, que leva em consideração a grana, ele pode estar mais acima ou mais abaixo. Ou seja, são coisas diferentes. Elas se relacionam, mas não são exatamente a mesma coisa. Uma característica marcante das classes sociais no mundo do capitalismo é a grande mobilidade social vertical. É o sujeito subir e descer nessas camadas aqui, ó, de acordo com a renda. Então, o sujeito hoje ele está aqui, ó, nessa camada aqui que eu estou apontando com o mouse. Obrigatoriamente, daqui a 10 anos ele vai estar aqui? Não. Ele pode descer, pode subir. A mobilidade social é muito grande. No capitalismo, diferentemente dos outros modos de produção, é onde nós mais temos mobilidade social. Na hora que nós estudarmos os modos de produção, os vários modos de produção ao longo da humanidade, nós vamos ver claramente como que, de fato, o capitalismo é o modo de produção que mais mobilidade social permite ao indivíduo. Aliás, é por isso que nós estamos aqui assistindo aula de sociologia, né? Porque nós sabemos que existe uma relação direta entre intelectualidade, entre grau de estudo e ascensão social. Na maioria das vezes, não necessariamente em todas as vezes, quanto mais estudo o indivíduo tem, mais valorizado profissionalmente ele é, consequentemente, mais no topo da sociedade ele fica. E o contrário é verdadeiro. Então, é por isso que a sociedade, as pessoas na sociedade, se preocupam muito com a questão do estudo, porque elas sabem que isso tem uma relação direta com grana. Eu vou agora interromper o compartilhamento da tela aqui. Então é isso aí, meus amiguinhos. Essa videoaula de sociologia, ela tratou aí dos fundadores. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau!